Olha que interessante, isso é uma coisa que Buda falava, que se você levar uma flechada, você não fica perguntando de onde veio a flecha, de que material ela é feita, é daquela árvore, é da outra. Não, você vai tirar a flecha e vai curar a ferida. Então, o que o Zen trabalha é isso. Qual é a sua dificuldade e como é que a gente vai diminuir o seu sofrimento? Não vai acabar com ele, mas como é que você convive, diminui e evita mais sofrimento? Então, essa é a função do Zen. Ele não é de uma transformação psicológica, né, analítica, mas é de perceber qual é o sofrimento, qual é a dificuldade, como é que a gente sai dessa baguncinha que às vezes a gente entrou dentro. Solucionar, né? O problema. Solucionar o problema. Comerciais, nós não sabemos fazer comerciais aqui. A gente tenta. É uma vergonha. É muito bom. Não, tem algumas coisas boas quando são feitas por especialistas. Agora, tem umas pessoas aqui que estão tentando. A primeira vez que foram fazer uma filmagem era assim, a mão entrava aqui na frente. Teve de tudo. A Zentiu é sabida, ela sabe fazer sozinha. Não sabe, Zentiu Sensei? Não. Sabe sim. Não faço, Sensei. Faz sim. Ela faz lives, faz tudo online, né? Ela tem toda uma sanga virtual, que é uma coisa importante, que durante a pandemia foi onde começamos, né? Começamos a trabalhar virtualmente, tivemos que aprender. Eu tive que aprender como é que acende a luz, como é que se a luz vem daqui, se vem de lá, como você fica com cara de fantasma, você fica bonitinha, né? Você tem que aprender a usar os equipamentos que a gente nunca soube. Então aprendemos um pouco, mas não muito, né? Eu conheci a senhora na pandemia, através de vídeos, né? E aí comecei a acompanhar ali. É o seu genro, né, que um dia gravou. Neto genro, é. Um dia você pegou umas imagens e falou assim, vou fazer aqui um recorte para colocar no YouTube. E aí viralizou. Viralizou, é. E aí eu fiz lá em 2020, aquela primeira, que era os 21 dias. Aí depois fiz todos os cursos da ET, até como hoje eu fiz um curso que era sobre os preceitos da atualidade. Na prática. Era muito bom. Não é? E aí eu acho que é muito bom o que vocês fazem. Não, foi muito... Me ajudou muito. Então, foi muito bom, sim. E a gente tinha até uma empresa que era parceira, mas aí a gente rompeu com eles, e aí esse rompimento foi um divórcio litigioso, sabe? Uma coisa complicada, até a gente decidir quem fica com o vídeo, quem fica com isso, quem fica com aquilo. Foi bem, bem complicado. E agora que esse meu neto genro está começando a se levantar, porque ele formou uma equipe com eles, né? Ele tinha toda uma equipe formada, ele filmava e escolhia material e tal, e passava, e a equipe editava, e de repente perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele quis ficar com os vídeos antigos, eu falei, não fique. O que já foi, vamos daqui para diante, vamos fazer novas coisas. Não, foi meu trabalho, eu não quero perder meu trabalho. Apego, né? Não quero perder meu trabalho do passado. Eu falei, o passado já foi. Eu já nem falo mais as mesmas coisas que eu falava naquela época, né? A nossa visão da realidade depois da Covid, de tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse ano lá no Rio Grande do Sul, aquele horror daquelas enchentes. Agora lá em Valência, né, em Barcelona também, o rei da Espanha andando levando tomate na cara, né, pelo corpo todo mundo xingando, né? E as pessoas dizendo, é você que tem que pedir ajuda? Você tem uma enchente dessa e dizer que a população tem que pedir ajuda, estão furiosos. Por que não vieram antes? Por que não vieram ajudar? Mesmo a morte do nosso cantor aqui, né? Diz que o SAMU levou 40 minutos para chegar. E às vezes são segundos que faz a diferença entre a vida e a morte, né? Ele estava lúcido quando chegou no hospital. Mas já estava deteriorado, porque já tinha batido a cabeça, né? Estava sangrando muito. Estava sangrando muito, ficou 40 minutos sangrando no chão. Então, os nossos serviços de atendimento, né? Demora muito. Podem demorar muito e podem, por isso... Até eles atendem, até você explicar eles que é os últimos detalhes, como foi, não interessa. Aí, né? Está machucado, vamos cuidar do machucado. Olha que interessante, isso é uma coisa que Buda falava, que se você levar uma flechada, você não fica perguntando de onde veio a flecha, de que material ela é feita, é daquela árvore, é da outra. Não, você vai tirar a flecha e vai curar a ferida. Então, o que o Zen trabalha é isso. Qual é a sua dificuldade e como é que a gente vai diminuir o seu sofrimento?
Não vai acabar com ele, mas como é que você convive, diminui e evita mais sofrimento. Então, essa é a função do Zen. Ele não é de uma transformação psicológica, né, analítica, mas é de perceber qual é o sofrimento, qual é a dificuldade, como é que a gente sai dessa baguncinha que às vezes a gente entrou dentro. Solucionar o problema. Solucionar o problema. É isso. Ele tem novos desafios, né? A gente não pode se acomodar muito na vida, né? Quando a gente se acomoda, as coisas perdem o brilho, a graça, né? Ah, já sei o que eu vou fazer. Não, não sei. Eu estou bem aflita, porque eu vou para Porto Alegre, a PUC de Porto Alegre, que eu dei 6 horas de aula. Eu estou lá estudando. Ai, 6 horas de aula, eu não sou acadêmica, né? Se eu fosse acadêmica era muito fácil, eu já estava tudo prontinho, né? Mas não tenho esses textos prontos nem nada. Você pensa, nossa, eu falar para um monte de pessoas que vão gravar, vão querer vender o vídeo de uma coitada de uma monja que não tem formação acadêmica, não vai dar assim, no fim do trabalho tem que dar um texto escrito e no fim do texto tem que dizer as fontes, de onde veio, o livro, de que época era, de quem é o autor, a data que foi feita a publicação. Foi isso, eu não vou fazer. Mas acho que eles não estão buscando isso, talvez é igual o que a gente está fazendo aqui, né? Vai ser uma coisa como essa, mais ou menos, que é o que eu tenho condição. É um laboratório. É que eu tenho condição de fazer. Uhum. É um laboratório, é o que eu tenho condição de fazer. Eu não tenho condição de dar um tratamento acadêmico, porque eu não sou acadêmica, né? Eu fugi da faculdade. Eu fugi. É de Fortaleza. Você esteve em Fortaleza? Né? Tive. Eu fiz canoagem. Ah, você é de Fortaleza, não? Não, eu ouvi também você falando no Ronifol. No Ronifol. Não, Fortaleza para mim é um prazer. A gente faz, a comunidade organiza uma palestra por ano para mim lá em Fortaleza. Mas dessa vez foi o Tribunal de Contas que me chamou. O presidente do Tribunal de Contas de Fortaleza pratica Zazen. Não comigo, tem um outro grupo do Monge Gensho. Ele é aluno do Monge Gensho, que tem um grupo lá em Fortaleza. Então ele me chamou para fazer uma palestra para os funcionários, porque era o dia do servidor público. A semana do servidor público, né, que foi de 28 de outubro para o dia do servidor, né? Então eles chamam pessoas para estimular os servidores a servirem melhor, né? A ficarem mais dignos do que fazem, né? Porque eu acho que é muito digno ser um servidor público, né? Servir ao público, estar servindo aos outros, né? Que antigamente falava muito mal, não servem nada, estão lá encostados, né? De emprego. Mas na verdade eu tenho uma discípula minha, que é uma monja, a monja Reixin, e ela foi servidora pública quase por 40 anos, e ela não queria se aposentar, porque ela apreciava muito o trabalho. Ela para o estado de São Paulo, ela falava com as prefeituras todas de São Paulo, do estado de São Paulo. Ia levar material de reflexão, ela é uma pedagoga, ia levar material de reflexão e jogos para as pessoas fazerem na sala das inter-relações que existem. Tinha até uma coisinha de fios que ela punha coloridos, né? De uma pessoa passa o fio para o outro, passa o fio para o outro, para perceber que estamos em rede. Ela fazia isso bem visualizando mesmo, né? E levando ideias de sustentabilidade, de direitos humanos, de uma cultura de paz, do respeito à diversidade, né? Então ela considerava o lixo que você faz, como é que você recicla as coisas, né? Levando esse tipo de conhecimento que às vezes no dia a dia a pessoa não se dá atenção. Então ela se considerava muito importante, um trabalho importante que ela não queria deixar mesmo. Mas a gente tem que abrir espaço para os novos, né? Para as novas gerações irem entrando. Se os antigos não saem mais, a nova geração não vai ter espaço para trabalhar, né? E aí então ela conversou com os seus chefes, os seus superiores lá, e ela não, ela comprou uma chácara, e ela nessa chácara ela fez dela um templo. Teve muitas dificuldades, né? A água caía, tinha muitas coisas lá, e ainda tem áreas que precisam ser reestruturadas, né? Mas ela está morando lá, com os cachorrinhos, com os esquilos, passarinhos, plantinhas, né? Eu cheguei a conhecer. Você foi lá? Sim. Chama Campininha Zen, né? É Ibiúna, né, que fica, né? Exatamente. É perto de Ibiúna. E ela ensina música também. Ela também teve uma formação musical. Ela queria ser até maestrina, né? Fez um pouco, não terminou a fazer, mas ela toca violão, flauta, está aprendendo flauta japonesa, e agora está aprendendo um instrumento que chama baika,
que baika quer dizer a flor da mexeira. E ela tem um sininho que você toca no sininho com essa mão. Aqui tem um martelinho que você bate no metal. Faz tim, tem, tim, tem, tim, tem. Marca o ritmo, né? E aí você canta palavras de ensinamentos de budismo. E foi uma maneira que fizeram para popularizar o budismo no Japão. É tudo em japonês, alguma coisa ela já está traduzindo, né? Mas é para popularizar os ensinamentos. No começo eram só homens que faziam, agora são quase só mulheres. Como a cerimônia do chá. A cerimônia do chá era feita por homens. E, de repente, as mulheres entraram, tomaram conta, agora quase tem poucos homens fazendo, quase tudo mulheres. Tem coisas interessantes, que as mudanças que ocorrem. Os monges também. Isso ainda não é, a maioria não são mulheres no Japão, a maioria são homens. Nos templos a grande maioria são masculinos. A gente tem um pequeno templo feminino em Nagoya, tinha outros que fecharam por falta de público, e a gente continua tendo um pequeno templo em Nagoya, foi onde eu estive, Zenchu Seisei esteve lá também, que não chega a ter 20 monjas. Os templos masculinos têm 200, 300, 500 monjas. E os femininos têm muito poucos. Então a gente tem uma defasagem, né? Inclusive dentro da ordem, os cargos de chefia, de comando da ordem, quase todos são masculinos, porque não tem mulheres quase na ordem, são muito poucas. Lá é separado, geralmente, os tempos só homens. Pois é uma judiação, isso não é uma maldade. Quando eu fui para lá, eu queria muito ficar no Mosteiro Sede de Regi, porque eu tinha visto um filme lá e era maravilhoso, né? Muito corretos em tudo que fazem. Eu falei, eu quero ir lá, quero ir lá. Não, você é mulher, não pode ir. Não pode. Porque tem algumas coisas que dentro da prática monástica são bem interessantes. Nós dormimos juntos, no mesmo aposento, lado a lado. Homem e mulher dormindo junto, lado a lado, pode dar coisa, pode dar filho, né? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, o banho é coletivo. Você entra na banheira com outras pessoas. Você nunca toma banho sozinho, né? No nosso, que era pequenininho, que era 5 pessoas, né? 4 pessoas tomando banho de cada vez. Então, homens e mulheres que não se conhecem, existe um certo estranhamento, embora no Japão, no passado, os banhos públicos fossem mistos. Os banheiros no Japão sempre foram mistos. E atualmente o pessoal fala, mas não tem mais banheiros mistos? Fala assim, no avião tem, no ônibus tem, né? Não é banheiro de homem e de mulher no ônibus. No avião não é banheiro de homem e de mulher, né? É unissex. Então, houve momentos, mas quando se resolveram fazer o voto da castidade e do celibato, acharam melhor não colocar muito perto o positivo e o negativo, porque podia sair faísca, né? Então resolveram. E mesmo a força física é diferente, né? O jeito que nós, mulheres, limpamos o chão é diferente de um homem jovem. E mesmo os homens jovens do Japão, eles ficam tudo com a sua carinha, assim, no fim do dia, viu? Porque tem que limpar o chão, e lá é imenso. Os mosteiros masculinos são imensos, imensos. Foram feitos para 1.000 pessoas. E hoje tem 200, 300, então 200, 300 fazem papel de 1.000. Então você tem que passar pano no chão, é tudo com a mão. E tem uma maneira certa de passar esse pano no chão. Se você não fizer os dedos assim, você pode abrir e se machucar. Então você molha o pano, tem uma quantidade exata de água que você tem que pôr no pano e tem que correr com isso. E escadarias e corredores imensos. E se o menino está meio fraquinho, assim, com soninho, eles catam pela roupa aqui por trás, levanta e obriga aí. Então tem uns chefes de grupos, uns líderes de grupos, de equipes, fazendo o pessoal trabalhar mesmo. Tinha um menino que dizia para mim, às vezes de manhã cedo, acordava muito cedo, né? E dormiam tarde. Estava lá para tirar o matinho no jardim, ele disse assim, que ele dormia, não sabia se ele já tinha tirado ou se ele ainda tirava. Ele acordava assim, porque está pescando, que nem ele está pescando, a gente fala, está pescando, está tão cansado que começa a pescar. Isso nos mosteiros é muito comum. E é muito comum, às vezes, na sala de zazen. Tá tudo quieto. Imagina a gente aqui, tudo quietinho, ninguém falando nada, uma certa penumbra, os olhinhos assim no chão, você com esse cansadinho assim, daqui a pouco tá né? E o que a gente faz quando a pessoa começa a dormir? Você bate, dá uma paulada, né, gente? Tem o que eu saco, um pedaço de madeira, você vai dar aqui no ombro assim, que é para acordar.
Mas o que a gente às vezes não sabia, e que às vezes eu falei, puxa, a nossa superior, porque nos Estados Unidos eu tinha um professor que era homem, né? Era um japonês também. E eu nunca vi ele dormindo durante a meditação. Mas ele ficava pouco na sala de meditação, porque ele ficava atendendo pessoas individualmente numa sala fechada, à prova de som, que ninguém pudesse ouvir o que estava sendo conversado. Então, uma espécie de um confessionário, vamos dizer assim, né? Completamente lacrada a sala. Então, ele ficava horas nessa sala com as pessoas contando seus dramas, suas necessidades, resolvendo koans, questões que não têm resposta lógica, né? E além da lógica, né? Então, ele não ficava muito tempo em zazen, mas na nossa sala de meditação, a nossa superiora ficava, e de vez em quando ela dormia. E às vezes estava eu passando o pauzinho lá de bater nela, não podia bater, né? Mas eu comentei com um professor que foi me visitar, dizendo assim, puxa, né? A superiora aqui dorme durante zazen. Ele contou para o Japão inteirinho. Ela ficou uma fera comigo. E ela disse para mim, roupa suja se lava em casa. E aí eu comecei a perceber por que ela dormia durante zazen. Ela escrevia e recebia pessoas até altas horas da noite. Era a última a ir dormir e a primeira a acordar. Então ela estava exausta como você. E o momento que ela tinha para descansar era o momento da meditação. Que não estavam solicitando ela, me fale com isso, me quero falar com você, me dê instrução, venha fazer palestra aqui, vai fazer palestra lá, cadê o livro que você não escreveu ainda? Tem um programa na rádio para você atender, vá para a televisão. Ela trabalhava enlouquecidamente para manter o templo, porque a nossa ordem não dava dinheiro suficiente para manter o nosso mosteiro feminino. Se não fosse o trabalho dela, não mantinha. Então eu aprendi muito com ela, né? Nesse sentido que eu vou me devotar a fazer esse templo estar vivo. Eu vou trabalhar para poder manter esse tempo, pagar aluguel, para dar funcionários, pôr comida na mesa, né? Mesmo que não tenha, minha roupa fique rasgada. E não me importa com a roupa rasgada, eu até gosto dela. Ela tem uma história, né? Em vez de estar preocupado de ter roupas novas, né? Um carro novo, né?